Primeiramente, queremos agradecer a vocês por estar de novo aqui conosco. E mais uma coisinha, aqui no nosso evento, a gente disponibilizou o chat para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem para o nosso especialista Thiago Guirotto, mas a gente pede, por gentileza, que o áudio seja ele apagar, que vocês bloqueiem, tá? A gente vai permitir, mas realmente a gente pede para todos vocês não ativarem o áudio, tá bom? Porque ele vai estar fazendo diferente das interferir na apresentação dele. Obrigada. Olá, pessoal. Bom dia. Estou muito feliz aí de estar de volta aqui a mais um evento com vocês, né? Aqui hoje está sendo de forma online, através de um webinar. E bora lá. Sejam bem-vindos. Nós somos a Software Sul Tecnologia, né? Uma empresa curitibana, onde nós estamos também em Toledo, nós estamos em Belo Horizonte, nós estamos em São Paulo. Nós estamos também em algumas outras localidades fora do Brasil. E o que nós vamos falar hoje? Sobre Assessment de Segurança Microsoft 365. E estou muito feliz, nós já estamos aí com mais de 60 pessoas, né, aqui no nosso evento. Isso que a gente nem começou ainda, sempre o pessoal acaba chegando aí, então todo mundo é muito bem-vindo, tá? E eu fico muito feliz com isso. E a turma que está aqui no background também fica muito feliz. Então, vamos seguir, tá bom? Nesse momento, eu vou brecar minha câmera aqui, porque eu vou abrir a minha apresentação, tá? Relembrando, tá, pessoal, que pedimos que vocês todos fiquem até o final da apresentação do Tiago, porque vai ter sorteio no final, tá? Vão ter 3 ganhadores de um assessment de segurança totalmente gratuito. E além disso, vamos estar disponibilizando também o contato dele para vocês estarem conversando com ele, né? A situação, como é que funciona esse assessment de segurança, um atendimento mais personalizado. Obrigada!
Pronto. Probleminha técnico aqui, mas foi resolvido, né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então a gente vai fazer aqui um evento. Esse evento vai ser em algumas partes, tá? Assessment de segurança, precisamos começar ali com o alicerce, né? Então, o alicerce nós vamos tratar esse primeiro como basic. Então, vai ser um alicerce aí para o assessment de segurança do Microsoft 365, tá? A parte 2, ela ainda será publicada, tá? E ela já vai ser uma parte onde nós vamos tratar direto para o Advanced, só que nós vamos tratar em camadas, tá? O primeiro Advanced, nós vamos falar sobre identidade, que aí vai entrar o Microsoft Entra. O Microsoft Entra substituiu vários recursos, nome, vamos dizer assim, e vários recursos que era do Azure Active Directory. O Azure Active Directory virou Microsoft Entra. Então, nós vamos falar no próximo evento, parte 2, sobre o Microsoft Entra. Aí nós vamos falar a parte 3. A parte 3, ela vai ser sobre o Defender, tá? E as integrações do Defender. Então, nós já vamos entrar numa parte mais avançada, né? E falar sobre o Microsoft Defender, tá? Essa vai ser a ideia aqui sobre o nosso evento, tá bom? Então, primeiro aqui vai ser uma sequência e vamos falar sobre a parte basic do nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Quem sou eu, né? Eu sou o Thiago Quiroto, sou responsável aqui na Software Sul pelo time de serviços, né? Pela área da tecnologia da empresa. E ali está meu e-mail, thiago.quiroto@softwaresul.com.br. E faço parte aí de um time bem restrito na Microsoft, que é um time do Microsoft MVPs, né? Faço parte desse time. E a minha especialidade lá dentro, né? O meu ambiente dentro do MVP é Enterprise Mobility. E aqui, pessoal, o que nós vamos falar, tá? Nós vamos falar aqui sobre, primeiro, o licenciamento. O que contempla tudo que nós vamos falar daqui em diante, tá? Desse primeiro até o terceiro evento. É claro, pode surgir mais eventos de segurança. Então, sobre os licenciamentos, né? O licenciamento de segurança é o Enterprise Mobility mais Security E3, o Enterprise Mobility mais Security E5, o Enterprise Mobility mais Security o Microsoft 365 E3, o Microsoft 365 E5, o Microsoft 365 E5 Security, o Microsoft 365 Business Premium, tá? Então, se você tem um desses caras aí, você começa a estar apto a trabalhar com tudo que nós vamos falar daqui para frente, desde o Basic até o Entra e o Defender, tá? Porque eu comecei no Basic, porque é o seguinte, não tenho nenhum desses licenciamentos. Eu tenho o licenciamento do Business Advanced. Dá certo? Dá. Eu tenho o E1. Dá certo? Dá. Eu tenho o Business Basic. Dá certo? Em várias situações que eu vou comentar aqui, dá também, tá? Então, mas os componentes de segurança, eles estão presentes nessas licenças aí, tá? Essas são as licenças principais nos recursos de segurança mais avançados, vamos dizer assim, tá? E é lógico, depois é possível comprar add-ons, adquirir add-ons, que nós temos o Premium 1, Premium 2, né? Então, tem várias outras situações que podem ser colocadas aqui no nosso trabalho, tá? De segurança. Vamos lá. Security Score. Quem de vocês aí, eu não estou vendo o chat aqui, mas o time de marketing está vendo o chat, e eu queria saber, quem de vocês se preocupa com o Security Score?
Coloca 1 quem se preocupa e coloca 0 quem não se preocupa, ali no nosso chat. Só para eu entender um pouquinho qual que é a visão de vocês, né? Legal, o André se preocupa, o Vladimir se preocupa, o Luiz Veloso se preocupa. Show, tô vendo aqui que muitos se preocupam, né? Com o Security Score. E vocês acompanham o Security Score? Se preocupar é uma coisa, né? Mas acompanhar o Security Score é outra coisa. Dentro do Security Score, nós temos ali, ó, o André Silva colocou aqui, ó, mais ou menos. O André, cuidado. O Security Score, pessoal, ele é um ajudante, tá? É o cara que é uma inteligência artificial que está ali por baixo e começa a analisar, né? O que movimenta dentro do seu tenant, o que movimenta em arquivos, o que movimenta em acessos, o que movimenta em configurações realizadas, em questões que eu assumo risco, tá? Ah, eu não tenho a licença. Ele te fala a licença que você deve adquirir para atingir aquela pontuação de segurança. O Security Score é um marco muito importante para que vocês façam um acompanhamento, tá? De como tá. E o Security Score nós temos duas possibilidades, né? O Security Score de identidade, que ele só trata de fato em acessos, permissionamentos, é, ataques, e ele fala sobre identidade. E aí nós temos o Security Score de segurança, que é um totalzão, né? Que é aquele ali embaixo, ó, tá? Então, veja nesse print aí, ó, eu tenho lá Security Score 14,80%, ou seja, é quase nada, né? E ali do lado, nós temos ali a comparação, né? Então, eu coloquei ali Software Sul, tá? A print foi retirada de um outro tenant. É claro que não, a gente não vai expor acesso de ninguém, por exemplo, mas eu escrevi ali Software Sul. Então, Software Sul, ó, tá em roxo, né? Tá bem aqui em roxo. E ele tem, ó, 14,80%. Qualquer outra empresa que seja igual a essa empresa que eu tirei o print, tá? Tá já com possibilidades, ó, de segurança em 42,53%. Veja que eu estou aqui, nesse caso, muito abaixo da média, né? Então, isso está fazendo com que o meu tenant, meus dados, meus acessos estão muito o quê? Vulneráveis. Então, nós temos que tomar ações sobre isso daí. E aí a Microsoft, ela fala assim, ó, opa, aqui são as ações que você tem que tomar. É beleza. Ela fala as ações, mas ela não diz de fato como que você configura, às vezes, né, essas ações. Tem algumas ações, sim, que ela fala, clica ali e habilite isso. Mas tem várias outras possibilidades que são as mais importantes, que não, que é nós mesmos que temos que tratar esse processo. Ali embaixo, ó, e o Security Score 40,45%, ó, é de todo o meu ambiente, é todo o meu tenant. Não é tratado apenas em identidade, mas é tratado em dados, é tratado em aplicações, é tratado se eu tenho aplicações registradas ou não, é tratado em acesso, é tratado em regras de DLP, regras de segurança, a quantidade, por exemplo, de malware, ransomware que está sendo batido ali, que está sendo atacado ali, é tratado também sobre safe links, é tratado sobre outras regras de segurança, né? E aí ele fala também quais são os endereços para você realizar a melhoria do seu Security Score, o que pode ser planejado, o que você planeja realizar naquele ano, naquele semestre, o risco que você aceita, né? E atualizações também criadas recentemente que possam trazer benefícios aí para a tua organização, tá? E aqui a comparação, né, dessa organização com outras similares também. Veja que eu também estou abaixo, né? Estou com 40,45 e outras 42,23. Então, a minha dica, fiquem de olho no Security Score e deixa ele o mais alto possível. Por quê?
Quando você atinge o mais alto possível, quer dizer que, de fato, você configurou os recursos para que a sua porcentagem no Security Score esteja alta, tá? E aí, diante disso, nós temos este carinha aqui, né? Que seria Security Email Endpoint, né? Por que proteger e-mail e os endpoints, ele é uma missão crítica, de fato, tá? Sim, ele é uma missão crítica, com certeza ele é uma missão crítica. E quando a gente fala em missão crítica, a gente fala em... Uma coisa aconteceu aqui. Ah, pronto, voltou. Quando a gente fala em missão crítica, a gente fala em o quê, né? Aqui nós falamos em... A Microsoft, ela é hoje um fornecedor líder, né, de mundo nuvem, né? Onde nós falamos do mundo Office 365, nós falamos do mundo Microsoft Azure, né? E demais questões, tá? Então, aqui existe um consentimento entre todas as nuvens, né? Que ele é um consentimento que nós falamos de a segurança, ela é um recurso de responsabilidade compartilhada. Então, muitas das coisas aí que acontecem, ele sim, de fato, a Microsoft protege até uma camada e depois você tem que proteger a outra camada. Ela te dá as possibilidades de configuração, só que você, de fato, precisa configurar, tá? Então, nós já vimos diversas situações que a empresa vai lá e contrata a licença E5 mais Security. E beleza, show de bola. Mas o que que ela faz com essa E5 mais Security? Ela simplesmente não faz nada. Ela acha que ela já tendo a licença e colocando a licença para aquela pessoa, vamos dizer assim, ela, beleza, já está segura, mas não. Ela tem que, de fato, configurar aqueles recursos que estão presentes lá dentro da licença E5 ou da licença Business Premium, tá? Se você tem a licença, mas os recursos de segurança não estão configurados, não adianta nada. E para isso nós temos recursos de segurança de e-mail e arquivos, nós temos recursos de segurança de identidade e acesso, nós temos recursos de segurança de Cloud Apps, nós temos recursos de segurança de endpoint, nós temos recursos de segurança, inclusive, de seus servidores da sua rede local, o seu controlador domínio, por exemplo, tá? O seu serviço, seu servidor de arquivos, o Windows Server, por exemplo. Então, com isso, com esse cenário aí, é possível fazer uma proteção muito, 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 vamos dizer assim, boa, tá? E aqui o que que é? Geralmente, né, os atacantes, eles entram por meios no seu ambiente de alguma maneira, né? E de fato é muito comum, tá? Então a Microsoft, ela consegue fazer uma proteção em toda a cadeia de ataque, tanto para os usuários, dispositivo, aplicativos e os dados. Aí, no caso, a gente consegue manter isso aí muito seguro, tá? Então, como esses atacantes conseguem entrar aí por alguma maneira, né? E eu vou dizer, são maneiras comuns, né? Os usuários navegam por um site com malware, eles clicam num link em um e-mail de phishing que os leva a um site mal intencionado, ou também abre um anexo mal intencionado, né? Então, meu, isso é muito simples, que é ali e-mail and files, né? E-mail e arquivos. Aqui, ó, tá dentro da primeira quadradinho aqui, ó, e-mail e arquivos. Então, qualquer uma dessas ações aí pode resultar em um mal infectando o dispositivo de um usuário. A partir daí, velho, já está comprometido. A conta desse usuário, ela já está comprometida. E o que que vai acontecer? As credenciais serão roubadas, vai ser usado um ataque de força bruta para adivinhar a senha. E uma vez que esse invasor, vamos chamar assim, está dentro,
eles vão fazer uma movimentação que nós chamamos de movimentação lateral, né? Elas se movem para um outro usuário, para mais acessos e conduzem todo o processo de ataque para dentro da rede. E aí, no último momento, o que que eles querem, né? Eles querem comprometer o seu domínio. E aí, se eles comprometem o seu domínio, eles conseguem permanecer na sua rede sem ser detectado. E aí, ele começa a fazer um trabalho bem, bem crítico, né? Isso, né, já vimos aí em várias empresas, tá? Então, para isso daí, a Microsoft ela fornece diversas proteções, né? Para arquivos, para pontos de extremidade, que seriam os seus servidores da tua rede. Então, aqui a gente consegue fazer diversas proteções, ainda detectar, investigar e responder os ataques avançados em seus endpoints, tá? Então, o que que a gente vai chegar? No final da série de segurança aqui da Microsoft 365, nós vamos ver cada um desses caras aqui, tá? Bom, continuando. A, a partir, tá? Os tenants, que são os locatários aí, que foram criados a partir de 22 de outubro de 2019, eles já vêm equipados aí com um recurso que nós chamamos de padrões de segurança. Só que ele não vem ativado por padrão, tá? E ele não tem custo adicional. A licença, qualquer licença que você tem do Microsoft 365, você tem o Azure Active Directory, que agora fez a mudança para o Microsoft Entra. O Azure Active Directory, que é disponível ali, que é o responsável por fazer as autenticações, né, das credenciais dos usuários para o mundo online, desde que você não tenha o Pass-Through Authentication, né, lá no AD Connect configurado, tá? Quem é o responsável por autenticar todos os aplicativos, serviços que você tem dentro do mundo Microsoft 365 é o Azure Active Directory. E aí o Microsoft entra, é o nome dele agora, tá? Eu vou continuar ainda a falar em Azure Active Directory, porque é o que vocês mais conhecem aí, tá? Então, vamos lá. A partir de 22 de outubro de 2019, você pode ir lá e ativar pelo menos os padrões de segurança, tá? É o mínimo que vocês devem fazer para o ambiente de vocês. Esses padrões de segurança, aí ele habilitam esses 5 recursos. É o registro de autenticação multifator do Azure para todos os usuários. Então, em vez de você ir lá e habilitar usuário a usuário, ele vai lá e habilita para todos esses usuários ao mesmo tempo, tá? O que que ele faz também? Ele força os administradores desses tênis a usar autenticação multifator. Quando você habilita o padrão de segurança, ele já fala no próximo acesso, né, os administradores dos tenants, e lembrando, tá, administradores têm que ser nominais. Nós temos realizado um trabalho de segurança muito forte com muitas empresas, e nós temos vendo que o mesmo usuário que o cara usa para acessar o e-mail dele é o usuário também que é administrador global. Isso está totalmente errado. Tem que separar o que cada usuário faz. Deve ter um usuário de administração e você deve ter um usuário de uso. Da mesma forma que você deve ter quando você trabalha no teu Windows Server Active Directory. O usuário admin de domínio e o usuário que você loga no seu desktop para autenticar e para você acessar suas pastas, acessar seu e-mail, ou seja, o dia a dia, tá? E aí, nesse primeiro momento, quando esses administradores vão acessar o portal para gerenciar, ele vai pedir a autenticação multifator e por algum tempo você consegue ainda dizer que você não vai habilitar, mas ele vai chegar no momento que você vai ser obrigado a habilitar. E aí você não desabilita, tá? Você já consegue de cara bloquear todos os protocolos de autenticação legados. A Microsoft ela fez a mudança, né, para o modelo de autenticação atual, que é um modelo de autenticação mais seguro, que pode utilizar outros padrões de segurança, como AUF, né, e alguns outros, tá?
Legal. Bom, pessoal, uma coisa que eu não falei no início, mas vocês podem ficar à vontade aí para fazer as perguntas, tá? As perguntas podem ser colocadas ali no chat. Eu vou ler quem fez a pergunta e vou responder, beleza? Cada uma delas, tá? Já temos uma aqui, ó. O Elton Nagai perguntou: com relação à imposição de MFA, como fica em meios de serviço, onde uma ferramenta que não tem suporte a algo? Elton, é possível você passar, dependendo do serviço que você usa, tratar em API para fazer o segundo fator de autenticação, passando um MFA de algo e algumas situações, tá? Outras ainda não. Mas aí tem que fazer uma análise para entender como que está essa questão do segundo fator de autenticação quando se trata em aplicações ainda, tá? Beleza, turma. Podem ficar à vontade ali e fazer as suas perguntas, tá? Eu vou ler cada uma aqui e vou respondê-las. Aí nós temos o quarto processo, que é exigir que todos os usuários executem a autenticação modificador quanto necessário. Então, o que que é isso daí? Sempre que ele acessar via portal lá, navegador, ele vai pedir autenticação multifator. Isso vai forçar com que todas as vezes ele acesse. E aí ele trabalha também como, vamos dizer assim, opa, você nunca logou nesse dispositivo. Quando você logar, eu vou pedir o segundo fator de autenticação. Você nunca logou nessa localidade. Quando você logar, eu vou pedir o segundo fator de autenticação. Então, ele começa a analisar o que? O seu comportamento. E entender se todos os dias você acessa através daquele endereço IP público. Pensa, a Microsoft sabe qual é o endereço IP que você está acessando. A Microsoft sabe até o nome do seu desktop que você está acessando. Tá? Isso depois eu posso mostrar para vocês. E aí, no quinto processo, proteger o acesso privilegiado. Então, o que é acesso privilegiado? São contas privilegiadas. São, dentro lá do Office 365, nós temos grupos de privilégio. Esses grupos de privilégio são desde o administrador global, que você pode fazer tudo, ou até administradores do Azure Active Directory, administradores do Office 365 e assim por diante. Esses, de fato, têm que ser protegidos, tá? E tenho 10 pessoas na TI. Qual é a função? Qual é o trabalho dessas 10 pessoas na TI? Opa, o trabalho dessas 10 pessoas na TI é um trabalhar com SharePoint, um trabalhar com Teams, um trabalhar com e-mail, né? Por exemplo, um criar usuário, um trabalhar na identidade de acesso. Então, vai lá e segmenta, né? Cada permissão para cada pessoa de forma correta, tá? Então, esse é o primeiro negócio que vocês devem fazer, ativar padrões de segurança. Continuando aqui, nós temos 10 caminhos aí para manter os dados dos seus negócios seguros, né? Então, primeiro de tudo, segundo fator de autenticação, use Multi-Factor Authentication. Segundo, proteger contas de administradores. Então, utilizem o mínimo de administradores possíveis e esses mínimos todos com o segundo fator de autenticação. Terceiro, configurar esses padrões de segurança que eu citei aqui para vocês, tá? Eles são extremamente importantes. Quarto, proteger todos os seus dispositivos. Quando a gente fala em proteger todos os seus dispositivos, naquelas licenças apresentadas no início, nós temos a possibilidade de configurar o Microsoft Intune. E dentro do Microsoft Intune, nós temos diversas configurações que trabalham junto, tá, com o Azure Active Directory Plano 1, que aí entra em acessos condicionais. Então, o que é o acesso condicional? A partir de uma condição, eu permito acesso aos dados, aos aplicativos, aos recursos, né, que nós temos dentro do mundo Microsoft 365. Só que qual é o acesso condicional? Eu permito que dispositivos registrados e gerenciados pela minha organização e que esteja em conformidade.
Então, acaba aquela farra de o cara tem um celular, ele vai lá e coloca a conta de e-mail dele naquele celular, ou coloca a conta num notebook que é pessoal, né? Então, essa farra acaba. Então, proteja todos os dispositivos. Só dispositivos da tua organização que vão, a partir daí, acessar os teus recursos do Microsoft 365. E usa e-mail de forma segura, trabalhando como protegendo os links, protegendo o conteúdo daquele e-mail, trabalhando com arquivos confidenciais, protegendo os grupos de segurança que recebem, grupos de distribuição, né? Que recebem e enviam e-mail, por exemplo, tá? Isso é muito importante. E aí, o que que é? Proteção de link malicioso, anti-phishing, anti-malware e o anti-phishing, malware e anti-spyware, tá? Então, anti-malware e anti-spyware, qualquer licença tem, o que você precisa é configurar. Ele já vem, de certa forma, configurado? Sim, é o default. Mas sempre é bom você pegar uma chave de fenda e dar aquela apertadinha no parafuso. E aí, lá dentro do Microsoft 365, nós temos um local lá, que é conformidade de segurança, e com insegurança, que a gente consegue analisar, né, como está o meu ambiente, como está o nível de e-mail e proteção, quantos e-mails eu estou recebendo, o que eu estou sendo atacado, quais são as minhas proteções, como as minhas proteções estão agindo, e ali você vai o quê? Apertando o parafuso. Então, eu dou uma dica de um local muito legal, que vocês podem trabalhar com isso, que é a quarentena, tá? O Diego fez uma pergunta. Ao ativar os padrões de segurança, como ficam aquelas contas de serviços legados que não podem ter MFA? Diego, essa foi praticamente a mesma pergunta que o nosso colega ali em cima, o Elton realizou, né? Então, serviços legados, quando a gente ativa os padrões de segurança, ele bloqueia já de fato as portas antigas, né? Vamos dizer assim, né? Os protocolos antigos de segurança. Então, se você tem essa questão ainda, o que que eu te aconselho? Primeiro, se é possível fazer ou não um processo de migração dos seus serviços, tá? Porque quer dizer que os seus serviços internos já estão legados também e estão correndo um risco, tá? Mas ali, por enquanto, dentro do Office 365, dentro do mundo Microsoft 365, você vai ter um problema ainda, tá? Então, aí tem que fazer uma análise anterior. Aí eu te aconselho a trabalhar com acesso condicional. Aí, dentro de acessos condicionais, é possível tratar em condições, e aí ainda você permite com que essas coisas legadas funcionem, tá? Quando você tem um acesso condicional configurado, padrões de segurança não conseguem ser habilitados, tá? O Carlos perguntou: tem uma situação para acessar Office 365, tenho que instalar o Microsoft Authentication. Qual o problema tenho instalar isso em um celular da empresa, por exemplo, na TI? Qual o problema quando o usuário precisar acessar o web e vai pedir essa validação? Temos que ver no celular do pessoal da TI. Não teria outra forma? Na verdade, é o seguinte, Carlos. O MFA, tá, que é o segundo fator de autenticação, ele é habilitado por conta. Então, ele vai habilitar na tua, ele vai habilitar na conta do José Renato, que é a próxima pergunta, ele vai habilitar na minha, ele vai habilitar em todas as contas. Isso quer dizer o quê? Qual é o padrão de segurança habilitado para o MFA? É texto? É ligação? É a obrigatoriedade de usar o aplicativo Microsoft Authenticator? Então, vamos falar do Authenticator. Então, sim, é o Microsoft Authenticator. Isso quer dizer que o Microsoft Authenticator ele não vai ficar apenas instalado em um único celular da empresa. Ele vai ficar instalado no celular que o Carlos usa, ele vai ficar instalado no celular que o José Renato usa, que o Helenildo usa, que o Pablo usa, o João Helder usa, entendeu? Então, quando essas pessoas forem acessar de forma nominal,
vai chegar o número do Microsoft Authenticator para ele fazer a autenticação, tá? Agora, se vocês têm uma conta compartilhada, por exemplo, da TI, alguém de fato vai ter que apresentar um número, tá? Não tem como. O José Renato fez a pergunta: um desafio é conciliar a proteção de dispositivos e o BioD, em especial colaboradores PJ. Então, José, quando a diferença do BIOD, que é o Bring Your Own Device, traduzindo, traga o teu dispositivo, a diferença dele com a proteção dos dispositivos eu vou explicar um pouquinho, tá, para todos entenderem. O Microsoft Intune, ele faz o gerenciamento do dispositivo móvel, que é o MDM, e ele faz o gerenciamento do aplicativo móvel, que é o MAN, tá? MDM, Mobile Device Management, e MAN, Mobile Application Management. E o BioD é a forma como a empresa pode conduzir a experiência do dispositivo móvel dentro da organização. Ou seja, eu não vou te dar um dispositivo, você pode usar o teu, aquele que você gosta. E quando a organização entrega o dispositivo dela, existe um modelo de configuração chamado de COPE, que é o a empresa que é o dono do dispositivo, tá? Que é o COPE. A empresa é a dona do dispositivo. Aí você consegue habilitar o MDM, que é o gerenciamento de dispositivo móvel, na qual você desabilita, por exemplo, a câmera, na qual você desabilita o acesso ao armazenamento naquele dispositivo, ou seja, você gerencia de fato o dispositivo inteiro. E no BIOD, você não pode desabilitar a câmera daquela pessoa, né? Você não pode desabilitar com que ela não desligue o Wi-Fi. Você não pode desabilitar que ela tire um print, aquele print sai preto, não tem a informação. Então, quando você trabalha no BIOD, você cria duas camadas dentro daquele dispositivo da pessoa. A primeira camada é a camada dela, onde o Intune não tem acesso, e a segunda camada é a camada empresarial, onde você distribui para ele o aplicativo que ele vai utilizar. Então, vamos lá, o que ele precisa utilizar? O e-mail da empresa, então você distribui para ele o Outlook web, né, ou via aplicação, ou Android ou iOS. Você distribui para ele o Word Mobile, você distribui para ele o Excel Mobile, você distribui para ele o Acrobat Reader. Então, tudo que você distribui para ele é gerenciado pela organização. Então, num dispositivo que é do colaborador, o MDM não funciona. Ele só funciona o humano, que é o gerenciamento da aplicação móvel, tá? E aí, independe se ele é um colaborador PJ, se ele é um colaborador CLT, se ele... Independe do modelo de contratação. A gerência tua vai ser em cima do aplicativo móvel e não em cima do dispositivo móvel. E aí, é claro, o jurídico tem que entrar, fazer uma documentação, explicar o que vai acontecer no dispositivo daquele cara e ele está em conformidade com isso daí, tá? Agora, eu sou um colaborador e eu não quero que eu usar os dados da empresa no meu dispositivo, porque eu não vou assinar dizendo que o aplicativo móvel vai ser gerenciado. Beleza, é a opção dele. Aí, então, você tem que entrar no módulo de COPE. Cooperative on Device, tá? O Diego Nunes perguntou: o acesso condicional requer licença adicional que nem todos conseguem adquirir? Sim, Diego, o acesso condicional, no mínimo, tá? Eu vou falar ainda em Azure Active Directory, e ele depende do Premium 1, tá? E o Microsoft Entra vai ser o Premium 1 também. O Rubens Brandão falou o seguinte: qual a forma mais utilizada para MFA? Então, Rubens, aí vai da situação, tá? Em texto, ele é mais fácil. Agora, se você tiver em localidades que tiver ruim internet, esse tipo de coisa, então aí complica. É melhor o texto, na qual você pode receber até um mínimo, né, da operadora, tá?
Agora, quando você depende da internet, aí você tem, não depende da internet, aí você tem a possibilidade de uma ligação, você tem a possibilidade do Authenticator, tá? Mas eu acho que a forma mais utilizada hoje ainda é a mensagem de texto, beleza? Aí entra ali o 6, né? Que é Work Together in Microsoft Teams, que é Microsoft Teams também é uma fonte de problema, tá? Então, tem padrões de segurança a ser aplicados no Microsoft Teams, junto com a opção 7, que entra Set File Sharing Settings. E o que, que é? É a proteção dos dados, é a proteção da camada de, por exemplo, compartilhamento daquela informação, permitir com que pessoas externas acessem o ambiente seu do SharePoint, permitir com que pessoas externas acessem e tenham acesso às mensagens do Microsoft Teams, né? Aquela troca de mensagem. Então, é possível você trabalhar em cima disso, tá? Quando você usa o Microsoft 365 Apps, você consegue fazer um bom gerenciamento sobre isso. E é possível você ter também conexões de terceiro para proteger as suas informações. De que forma? Por exemplo, aqui nós trabalhamos com, por exemplo, o Vim for 365, onde a gente pluga dentro do mundo Microsoft 365 para fazer os backups granulares, né? Do Teams, das contas de e-mail e também dos dados que estão lá no SharePoint, tá? O calendário também é uma fonte de complicação de segurança, tá? Então, lá dentro do calendário, no compartilhamento do calendário, é sim importante você criar as regras de permissionamento para compartilhamento de calendário e manter sempre o seu ambiente seguro. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Beleza. Tranquilo, pessoal. Vamos lá. Alguns outros padrões de segurança aqui muito importantes, tá? Quais são? Vamos lá. Bom, a gente já falou, né? Autenticação de multifator. Então, autenticação de multifator, o que que é o risco, né? Em quase todas as violações de dados de segurança envolvendo uma conta comprometida, simplesmente habilitar a autenticação multifator já teria bloqueado o ataque. E aí é forçar de fato cada solicitação de autenticação para validar o segundo fator. Aí vocês, como já conversado, né, SMS, token, tá? E a questão ali de baixo, o que que é? A gente desconectar usuários inativos automaticamente. É trabalhar em cima de limites de sessões, tá? Que o cara acessa o navegador e abandona aquele navegador. Então, se você não fizer uma configuração específica ali de sessão ociosa, aquele navegador sempre vai ficar online. E isso daí é um risco muito grande de vulnerabilidade, se tiver, por exemplo, naquele desktop. Ele só vai pedir autenticação uma única vez. E aí, o importante, o que, que é? Que você cria regra, tá, para desconectar usuários inativos de forma automaticamente. Isso deixa o quê? As sessões vulneráveis e a reutilização por pessoas que não sejam o usuário
atual, né? Por exemplo, em computadores públicos, se ele fechar o navegador, não vai desconectar aquela pessoa de forma automática. Se qualquer outra pessoa chegar e reabrir o navegador algum tempo depois, por exemplo, ele consegue acessar a mesma sessão, tá? Então, aí, para esse caso, o que a gente faz? A gente faz a configuração do limite de sessão ociosa. E aí, ou seja, mesmo que o navegador está aberto, através daquele limite, ele expira. E aí a pessoa tem que fazer o acesso de novo, tá? Quando a gente fala de autenticação herdada, que é várias perguntas que já aconteceu, tá? São os protocolos de autenticação, são os protocolos de autenticação básica. E os protocolos como POP, SMTP, IMAP, IMAP, eles não podem impor nenhuma autenticação de segundo fator. E aí ele é o ponto, né, principal aí de entrada dos agentes mal intencionados. Esses que estão fazendo o ataque à organização de vocês. 99%, pessoal, do que a gente estava analisando aqui, todos os ataques que acontecem estão sendo de pulverização de senha lá dentro do Azure Active Directory mesmo, utilizando a autenticação herdada, tá? Então, vai lá e bloqueia, né? Não é desbloqueia, não, bloqueia a autenticação herdada, beleza? Ali embaixo nós temos definir senha de usuário para nunca expirar, tá? Então, quando a gente impõe as definições periódicas de senha, essas senhas se tornam menos seguras. Então, o que a gente tem que fazer? Habilitar as senhas fortes, desativar a expiração de senha, ou seja, vai lá e o cara tem que colocar senhas fortes, porque o usuário ele é muito tendencioso, né? Ele vai lá e coloca uma senha mais fraca possível. E aí, quando a gente tem um ataque de força bruta baseado em senha, o atacante tem lá uma lista gigantesca, sei lá, de bilhões de senhas mais conhecidas. E, de certa forma, uma senha desse usuário vai estar lá. E quando ele começa a fazer o ataque de força bruta, né? O ataque de forma persistente, ele vai achar essa senha, vai acessar aquele usuário e vai começar a tomar conta do teu ambiente atacando lateralmente, tá? Então, vai lá, cria uma regra com uma senha segura, uma senha longa, complicada, né? Sem nenhuma palavra pragmática, vamos dizer assim, presente. Ela deve ser forte, no mínimo aí, de várias trocas, tá? Nada de muito tempo aí de usuário usar a mesma senha. Quinto, lista de senha banida. Então, é possível lá dentro do Azure Active Directory você criar uma lista, né? Fazer uma importação de listas, tá? Então, risco é uma prática comum para os usuários finais utilizar as senhas existentes em vários serviços. E isso é um risco muito grande. Então, ele vai lá, coloca uma senha hoje, amanhã ele coloca outra, e na terceira mudança ele coloca já uma senha que ele já usou na primeira vez. Então, daqui a pouco, isso aí vai virar um comprometimento, né, muito grande, tá? O próprio Azure Active Directory, para quem não sabe, ele já inclui uma lista global de senhas proibidas e que já protege todos os serviços do Microsoft 365. Mas o Azure Active Directory, para quem não sabe, ele também oferece às organizações a capacidade de adicionar uma lista de senhas proibidas. Essa lista, no momento, ela é limitada a 1.000 palavras, tá? O compartilhamento externo. Compartilhamento externo é um risco muito grande para qualquer organização. Então, o SharePoint, ele consegue gerenciar, tá? Atribuir permissões e também controle de acesso. Há dados como informações pessoal, há dados que você pode personalizar, por exemplo, de CPF,
a dados que você queira que esses dados não podem sair de dentro da tua organização. Através do Azure Information Protection, você consegue trabalhar o quê? O que sai da tua informação? Quem que tira a informação de dentro da tua organização? E quando sair, quais são as minhas ações, né? Então, lá dentro do mundo SharePoint, que envolve OneDrive e SharePoint, por exemplo, existe um momento ali de configurações de compartilhamento externos, né? Tanto em nível de locatário e também em nível de aplicativo. E com isso, se você definir, por exemplo, somente pessoas em sua organização, já limita muito os recursos de compartilhamento externo, tá? Temos uma pergunta aqui. O Pablo Camargo, expira a senha, tá, Pablo? Ele falou assim, Thiago, desculpa, no item anterior, expirar a senha ou não expirar? Expira para trocar a senha, tá? Quando você tem o Azure Active Directory configurado e fazendo a sincronização de hash de password, quem trata disso é o seu Windows Server Active Directory. Então, você cria aquelas GPOs de troca de senha, complexidade de senha, tempo de senha, bloqueio de senha, tá? Isso também é utilizado no mundo online do Microsoft 365. Ricardo Dresenat fez a pergunta. Lista de senhas banidas. Existe a opção de integrar e funcionar com a AD on-premise? Neste caso, Ricardo, a lista que você cria lá dentro do Azure Active Directory, ela não sincroniza com o seu Windows Server Active Directory, tá? Nesse caso, ela não sincroniza. Mas aí você pode criar algumas diretivas de grupo do seu Windows Server Active Directory para atuar no teu mundo on-premise, beleza? E aí, diante disso, a gente está falando de segurança, para quem tem o Microsoft Intune, eu te convido a entender um pouquinho sobre o recurso lá chamado de LAPS, LAPS, tá? Que é gerenciamento de password de desktops e notebooks, administradores globais. E quem está usando on-premise, eu te convido também a entender o LAPS, o LAPS, que também tem disponível para o seu Windows Server Active Directory para o seu mundo on-premise, protegendo as contas de administradores locais, tá? Dos desktops, beleza? Aí nós vamos entrar agora em limite de bloqueio de conta, né? Muitos dos comprometimentos de contas aí que são bem-sucedidos, eles acontecem porque as proteções simples não são definidas, que é o que eu já explanei com vocês aqui, tá? E a questão de bloqueio de conta. Então, bloqueio de conta, ele é muito importante. E o bloqueio inteligente do Azure Active Directory, ele usa a inteligência da nuvem para bloquear os agentes que são mal intencionados, né, e que tentam adivinhar aí as senhas dos usuários finais. Então, nós temos aí diversas situações que é possível fazer uma configuração de limite de bloqueio de conta ou acesso, tá, àquela conta. 3 tentativas, por exemplo, bloqueia, o cara é obrigado a trocar a senha, mas isso é o básico, né? Mas o que eu quero falar aqui com vocês é de algumas regras de segurança mais avançadas que a gente vai ver aí nos outros eventos, que a gente trata, por exemplo, do Impossible Travel. Vocês conhecem o que é Impossible Travel? Bom, o Impossible Travel, o que que é? Imagine eu, Thiago Guiroto, beleza? Eu, Thiago Guiroto, hoje eu estou aqui em Curitiba, tá? Fazendo esse evento. Então, eu estou logado no meu mundo Office 365. E eu logado no meu mundo Office 365 aqui em Curitiba, se alguém, tá? Que algum dia, por exemplo, no aeroporto, eu recentemente fiz uma viagem para palestrar em nome da Software Sul, tá? Para fora do Brasil, no evento global da Microsoft. E aí, se eu estou naquele aeroporto, por exemplo, e qualquer outra pessoa que é um atacante
viu digitando a senha no teclado ali do meu notebook, por exemplo, ele pode ter pegado um celular, pode ter gravado, depois ele pode ter rebobinado e visto em câmera lenta, tá? Isso é um ataque que acontece muito. E aí o cara, opa, ele acessou. Como que ele acessou? Usuário e senha, ele acertou. E aí você não tinha nenhuma outra camada de segurança. Você não tinha nem o MFA configurado, tá? Mas nós já sabemos que o MFA é possível de ser quebrado. Sim, né? Então a gente tem que colocar camadas de segurança. E uma das camadas aí é chamada de Impossible Travel, que é viagem impossível. Então, o atacante, lá em Nova York, por exemplo, me viu no aeroporto, e ele ter me visto no aeroporto digitando a senha, e ele é uma pessoa americana, vamos dizer assim, ele mora lá nos Estados Unidos, e eu estou aqui em Curitiba. Eu vim aqui, loguei, o cara tentou logar lá. Ele vai falar assim, opa, peraí, o Thiago Guiroto, ele está em Curitiba. Humanamente, é impossível, ao mesmo tempo, o Thiago Guiroto está em Nova York. Então, o que que ele faz? Ele quebra o acesso dos dois ao mesmo tempo, inclusive meu, que eu sou o oficial, vamos dizer assim, e automaticamente ele vai, pedir o segundo fator de autenticação. Só que ele já pega o segundo fator de autenticação para trocar a minha senha. Aí eu coloco o segundo fator de autenticação, coloco a senha antiga, coloco a senha nova, e aí você tem a opção do write back de senha. Aí o write back de senha, você leva aquela senha trocada no mundo online para dentro do teu mundo Windows Server Active Directory, para o teu mundo on-premise, tá? E aí, no desenvolver aqui dos nossos eventos de segurança, esse é o primeiro, lembrando, nós vamos fazer muita coisa na prática, tá? Mas eu preciso passar primeiro esse alicerce para vocês. O Diego Nunes perguntou: quem tem PTA? PTA é Pass-Through Authentication, tá? Mas não tem PHS, que Pass Hash, tá? Security, que é de senha, precisa executar comandos na nuvem para que a troca de senha local reflita no 365, correto? Diego, é muito difícil, tá? É pré-requisito, na verdade, você ter o AD Connect com o PassHash de senha, tá? E para colocar o PTA também é pré-requisito. Então, dificilmente você não vai ter a troca de senha e essa senha estar sincronizada, tá? Então, a mesma senha vai estar nos dois lados. Por quê? Vamos lá. Quando você não tem o PTA, qual que é a arquitetura, tá? A arquitetura é assim, ó. A autenticação do mundo Office 365, do mundo Microsoft 365, qualquer coisa que aconteça, você tem lá o Outlook instalado na máquina e quando você acessa o Outlook, ele valida a tua conta e os seus e-mails vêm e você envia e-mail, certo? Beleza, show de bola. Digitei lá, portal.os365.com, coloquei o usuário e senha, tá? Nessas duas situações, quem autentica é o Azure Active Directory. Show de bola, não tem problema nenhum, tá? A partir do momento que você tem o PTA, que é o Pass-Through Authentication, traduzindo, autenticação de passagem, o responsável por autenticar Patrícia, qualquer serviço. onde você está localizado? Solicito que vocês deixem o áudio fechado, tá? Nesse caso, quando você tem o PTA, o Pass-Through Authentication habilitado, quem é responsável por autenticar esse ambiente não é mais o Azure Active Directory. Ele passa a responsabilidade para o Windows Server Active Directory. Então, autenticou, passou o usuário, ok. Passou a credencial, ok. Ele devolve lá para o Azure Active Directory. Azure Active Directory libera as aplicações para ele aí, tá? Me vê foto do break, beleza? Então não tem como, tá? Pessoal, nós temos uma pessoa aqui que está com o microfone aberto. E eu solicito para que essa pessoa ou coloque no mudo, ou a gente vai colocar no mudo ela aqui, tá? Mas ficou claro a minha resposta? Se não ficou, eu fui atrapalhado aí no momento, né? Peço desculpa, mas se não ficou, eu respondo de novo, tá? Mas o detalhe é, quem tem PTA, quem manda a autenticação
é o Windows Server Active Directory. Então, quando você vai habilitar o PTA, quando você vai fazer a configuração da autenticação de passagem, existe boas práticas para isso, tá? Então, tome muito cuidado nessas boas práticas. Se o seu Windows Server Active Directory estiver indisponível no momento da autenticação, nem o portal do Office 365 abre, porque não tem autenticação alguma, beleza? Política de gerenciamento de dispositivos móveis, né? Então, se você não tem essa política, qualquer pessoa pode simplesmente pegar o e-mail da empresa, colocar o SharePoint da empresa, um Drive da empresa naquele dispositivo móvel. E quando a gente fala em dispositivo móvel, a gente está falando de notebooks, desktops, que não está na tua rede, né? Não está sendo gerenciado por você, iOS, tablets, Android, né? Então, imagine, os seus dados, a tua informação, o teu e-mail, sai do teu controle e sai do teu gerenciamento. Então, nesse caso aí, nós temos o MDM, que é o gerenciamento de dispositivo móvel, e nós temos o MAN, que é o gerenciamento do aplicativo móvel. Então, se aquele dispositivo, por exemplo, for furtado, roubado, é possível rodar um comando, né? Rodar um processo lá dentro do Microsoft Intune, que é para apagar os dados daquele arquivo, tá? Mas voltando naquela pergunta, né, que o nosso colega lá fez sobre o BIOD, Bring Your Own Device, imagine então que você permitiu que o BIOD seja trabalhado dentro da tua organização. Aquele usuário tem o Outlook, o Word, o Excel online, né? Mobile, na verdade, todo configurado, e tem dado no SharePoint, que ele acessa o SharePoint empresarial pelo dispositivo móvel também, né? Então, mesmo essa pessoa que usando o dispositivo particular for furtado, roubado, ou ele perdeu o documento, é possível você fazer o wipe. O que é o wipe? É a limpeza, mas nesse caso vai ser o quê? Uma limpeza seletiva. O que vai apagar daquele dispositivo é os dados da empresa apenas, tá? Aqui uma coisa bem importante, que é bloquear regras de encaminhamento de cliente. Ali qual que é o risco, né? O bloqueio de encaminhamento de regras de cliente, ele permite gerenciar o encaminhamento automático de e-mail em sua organização. Então, o uso das regras de encaminhamento do lado do cliente para conseguir exfiltrar os dados para os destinatários externos está se tornando, para quem não sabe, galera, um vetor cada vez mais utilizado pelos invasores. Quando o invasor vai lá e tem acesso ao teu ambiente, você não gerencia a segurança dele, ele vai passar por muito tempo lá. Então, ele vai lá e cria uma regra para enviar os dados, tá, para um destinatário externo. E essa regra rola sem você saber. Então, o que está acontecendo? Tudo que acontece na tua organização, ele está enviando para um armazenamento externo, ele está enviando para uma conta externa, ele está enviando para um destinatário externo. Então, às vezes, a informação está saindo da tua organização através de uma regra básica, né? E você nem sabe, uma regra de encaminhamento. Então, vamos lá, bloqueia a regra de encaminhamento, né? O Exchange Online ele oferece 3 opções para isso daí, né? Que é domínios remotos, que é onde você pode definir, né, a questão de permitir o encaminhamento automático, você desativa ele. Nós temos o controle de acesso baseado em função, né, para limitar esse impacto. Nós temos também regras de transporte, né, para serem configuradas, tá? Então, tem bastante coisa legal que é para ser configurada. Veja, aqui nós estamos falando apenas do básico. Então, tem muita coisa ainda. E às vezes você pode estar olhando aí e estar pensando assim, caramba, nem o básico eu estou fazendo. Então, pessoal, outra coisa, se vocês não se sentirem confortáveis em habilitar esses recursos aqui, que são básicos, tá? E não saber o que pode acontecer, vai parar meu ambiente, vai parar de enviar um e-mail específico, meu ERP vai parar de enviar e-mail. Contem com a gente, nós temos especialistas aqui na SoftwareSul que pode fazer esses acessos junto com vocês e trabalhar, pelo menos, no padrões básicos de segurança.
depois, com os recursos das licenças que vocês têm, falar, meu, você tem uma Ferrari aí, vamos fazer essa Ferrari andar nessa questão de segurança, né? Outra questão aí, né, que é não permitir que os usuários concedam consentimento a aplicativos que não são gerenciáveis, né? Então, qual que é o risco, né? Antes que um aplicativo possa acessar dados organizacionais, o usuário final deve conceder as permissões do aplicativo. E por padrão, para quem não sabe, todos os usuários podem consentir com aplicativos para permissão que não exijam consentimento do administrador. Então, tomem cuidado com isso daí. Tem duas proteções principais aí para atenuar esse risco, vamos dizer assim, tá? Que é modificar como os aplicativos de consentimento do usuário final, e a outra é o fluxo de trabalho de consentimento do administrador, tá? Uma outra questão muito importante é o mais conhecido aí como DMARC, SPF e DKIM. Então, para a gente começar, o que é o SPF? O SPF é um protocolo de segurança de e-mail que permite à empresa determinar quem pode enviar e-mails do seu domínio. Na prática, a sua empresa especifica quais endereços de IP podem enviar e-mail do seu domínio. E aí nós conseguimos prevenir ataques de personificação, né? É aquele negócio que quando alguém tenta usar o seu domínio fingindo você. Se o seu SPF não está corretamente configurado, o atacante pode enviar um e-mail do seu domínio, né? Por exemplo, @softwaresul.com.br, falando mal de uma outra empresa, pode enviar um boleto de pagamento, tudo em seu nome. E aí quem vai se sujar é você. E aqui a gente pega muito, 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 muito. É chamado de impersonate attack, tá? DKIM DMARC. DKIM, ele é um protocolo de proteção de e-mail baseado em criptografia, tá? Ele garante que o conteúdo de e-mail é legítimo e é autêntico. Ou seja, não foi comprometido ou violado. Ele trabalha em parte-chave, a chave privada e também a chave pública. A chave privada ela é enviada para criptografar a assinatura, quando a chave pública, essa daí é uma publicação realizada no DNS, ela é utilizada para descriptografar a assinatura e também verificar a autenticidade de um e-mail. DKIM e DMARC, eles protegem muito sobre e-mails falsificados, tá? Que chegam no teu ambiente. E o DMARC, ele é um protocolo de segurança de e-mail que usa as configurações de SPF e usa as configurações de DKIM para criar uma padronização como os e-mails são autenticados e validados dentro do seu ambiente. Cuidado se vocês forem fazer as configurações, porque dependendo do tipo de configuração que você faz, você começa a negar e-mail de quem não tem o básico de configuração dentro do e-mail do parceiro. Então, vamos lá. Você recebe e-mail de uma empresa, essa empresa tem um e-mail lá, de um software, né, de e-mail, né, um gerenciador de e-mail, que não tem segurança nenhuma. Quando essa pessoa enviar e-mail para você, você vai negar, porque os padrões de segurança, para que você receber e-mail dela, não foram validados. Então, tem várias formas corretas de configurar DMARC, SPF e o DKIM, ok? É muito bom, mas precisa ser configurado de forma correta. SPF. O Pablo perguntou, qual o licenciamento mínimo para habilitar o SPF? Pablo, nenhum licenciamento. O SPF você tendo o Exchange Online apenas, qualquer versão, tá? Ele já deve ser configurado, beleza? Depois do Exchange Online, você tem o plano 1, plano 2, o Business Premium, Business Basic, o Business Standard, e aí vem as licenças S, que é de Enterprise. Todos eles você deve configurar. SPF, DKIM, DMARC, beleza? E considerações de segurança aí. Bom, nós vimos aí, né? Com qualquer configuração de segurança,
eles são tão bons quanto os ataques conhecidos. Então, galera, os ataques e novos ataques, eles surgem quase diariamente e que podem tornar, inclusive, esses recursos básicos, que são controles básicos aí, ineficazes, tá? Então, um local bem legal que é as entradas de log. Dentro das entradas de log, vocês conseguem monitorar e revisar continuamente o teu ambiente. Não apenas para garantir que estejam funcionando, mas também, tá, para vocês identificarem o que tem acontecido e implementar aí outros controles e recursos de segurança aí conforme o necessário. Beleza? Bom, fala aí no chat. Vamos interagir um pouquinho. Quem de vocês aí usa pelo menos 3 ou 4 desses recursos padrões aí básicos de segurança? Digita 1 aí quem usa e digita 0 quem não usa nada no nosso chat aí. Legal, ó, bastante gente aí usa pelo menos 3 desses itens. Pô, isso é muito bom, né? Sensacional. E quem usa praticamente todos? Digita 5. Todos do básico ali. Digita número 5. Só para eu entender. Lá, o pessoal já tá digitando aí também, né? Bom, vamos lá. Voltando aqui ao nosso processo, eu estou meio perdido nas minhas abas aqui. Só um segundinho. Legal. Vamos mostrar algumas coisas aqui agora, tá? Do nosso ambiente, tá? São coisas básicas. E eu vou colocar aqui na tela para vocês. Estão vendo aí minha tela? Legal. Então, aqui eu já estou no novo painel de administração, tá? Do Azure Active Directory, ele virou o Microsoft Entra. Microsoft Entra vai ser tema do nosso próximo encontro aqui. Então, nós vamos falar sobre o Microsoft Entra ID, nós vamos falar sobre a proteção de ID, nós vamos falar um pouquinho sobre governança de ID, sobre o que é, né, a ID verificada, a ID de carga de trabalho, gerenciamento de permissões, acesso à internet, vocês vão gostar disso, acesso particular, tá? Então, nós vamos falar sobre o Microsoft Entra. Talvez vai acontecer 2 eventos sobre o Microsoft Entra. Um nas licenças mais básicas, que é a licença que todo mundo tem, e o outro evento na licença avançada, que é o Entra Premium 1 e o Entra Premium 2, beleza? Então, aqui, ó, eu estou num ambiente que eu tenho o Premium 1, tá? Azure AD Premium 1. E dentro desse meu Azure AD Premium 1, eu tenho várias proteções configuradas. Mas olha só, mesmo eu tendo várias permissões configuradas, eu tenho logs de entrada. E dentro dos meus logs de entrada, eu tenho, por exemplo, ó, esse usuário, Matheus Oliveira, aqui, ó, recebendo acesso de Bad Kinohausen. Nem sei falar o nome desse lugar aqui, ó, né? Ó, eu tenho outra pessoa aqui, ó, de Jinan Shindong, né? Outra pessoa aqui, ó, de Bothell, Washington, né? Nos Estados Unidos, né? E aí vai, ó, tá? Ou seja, esse é um tenant que eu estou recebendo muito ataque, tá? Muito ataque, muito ataque, muito ataque. Então, o Matheus aqui, ó, no caso, tá? A razão da falha do acesso. Olha só, Error validation credential due to invalid username or password. Ou seja,
O cara está tentando acessar esse ambiente aqui de força bruta e ele não está conseguindo porque ele está errando a senha. Mas e se ele acertar a senha, ele vai ter acesso ao meu ambiente? A partir do momento que ele acessa esse ambiente, ele tem a senha, a primeira coisa que ele vai fazer aqui é o atacante, tá? É ir atacando lateralmente as minhas contas até acessar a minha conta de privilégio. Se ele acessar a minha conta de privilégio, ele vai criar uma conta dele, uma conta convidado. Dessa conta convidado, ele vai virar administrador global. Depois que ele vira administrador global, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai habilitar o MFA para todo mundo. Aí você fala assim, cara, o atacante vai habilitar o MFA para todo mundo, e aí ele vai perder o acesso. Não, ele não vai perder o acesso. Quem vai perder o acesso vai ser nós, donos dos tenants. Por quê? O que ele vai fazer? Eu vou mostrar para vocês o que de fato ele vai fazer, tá? Lembra, pessoal, eu estou mostrando o básico. As questões avançadas a gente vai falar nos próximos eventos. Então, isso é o básico. O que o atacante vai fazer? O atacante vai fazer assim, ó. Ele pegou o Matheus Pereira aqui, né? Habilitou já o segundo fator de autenticação. Então, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai vir aqui, ó. Ele vai acessar o Matheus Pereira. Matheus Pereira. Aqui, ó. Matheus Pereira. E em todas as contas, ele vai fazer a mesma coisa. O que ele vai fazer? Aqui em métodos de autenticação, ele vai colocar o telefone do atacante aqui, vai colocar um telefone alternativo que também é do atacante, e vai colocar um e-mail que também é do atacante. Então, ele vai fazer isso em todas as contas. Quando eu falo que é em todas as contas, inclusive, ele vai fazer no administrador global. E ele fazendo no administrador global, quando vocês forem acessar o portal do Office 365, vocês têm ideia do que vai acontecer? Ele vai pedir o segundo fator de autenticação. Só que para quem que ele vai pedir o segundo fator de autenticação? Quem descobrir para quem vai chegar o fator de autenticação, coloca no chat aí, vai ganhar uma análise de segurança do portal de forma gratuita. Vamos ver, o primeiro que digitar ali para quem que vai o segundo fator de autenticação, vai ganhar. Ó, o Rubens já, legal, ó, o Rubens foi o primeiro que colocou ali, ó. Rubens, o Sui Brandão, vai para o atacante. E aí? Quando vocês vão conseguir recuperar o tenant de vocês? Imagine o tanto de bagunça que vai acontecer. Bom, existe um telefone da Microsoft que é um 0800, vocês podem abrir chamado, mas vocês podem também, quem tem contrato de suporte com a SoftwareSul, abrir um chamado da SoftwareSul e nós vamos cair direto na engenharia da Microsoft, fazer as trocas da senha de forma muito rápida e resolver o seu problema. Mas, se não, vocês vão ficar na mão do atacante por muito tempo, tá? E aí tem um outro detalhe, pessoal. Quando você tem Microsoft Azure, e o Microsoft Azure está no mesmo domínio, né, do Microsoft 365, eles compartilham do Azure Active Directory para autenticar os tenants, tá? O que é feito aqui também reflete para o teu mundo Microsoft Azure. Isso quer dizer que se o atacante é um administrador global aqui, ele mexendo nos pauzinhos dele, ele pode ser um proprietário da assinatura do seu Microsoft Azure. E ele sendo um proprietário da assinatura do seu Microsoft Azure, ele pode fazer uma questão que talvez nunca mais você recupere o teu Azure. Nunca mais você recupere a sua subscrição, que é mover a tua subscrição para ele. É possível fazer isso, tá? Aí você move os recursos para uma subscrição e ele se apodera da subscrição. E aí, meu amigo, a subscrição está no teu nome, ele só é o dono. Ele vai criar lá trocentas máquinas virtuais parrudas para, por exemplo, minerar Bitcoin. E aí, quem que vai pagar o pato? Quem vai receber a fatura? É você ou o atacante?
é você. E lembra daquele passo onde eu digo que a responsabilidade de segurança ela é compartilhada. E a responsabilidade para proteger os teus acessos é teu, não é da Microsoft. Ela te dá as possibilidades, mas quem deve configurar é você, tá? Então, tomem muito cuidado com isso, beleza? Voltando aqui no Matheus Pereira, ó, logo de entrada dele, tá? Eu começo a analisar aqui ó, os IPs, falha e assim por diante. Mas por que que deu falha, tá? Vamos analisar por que que deu falha. Olha só, aqui, a primeira tentativa dele foi acertar o usuário e a senha do Matheus. O usuário ele já acertou, Matheus.Pereira. A senha, ele errou ainda. E aonde ele está tentando ter acesso ó, ao Office 365 Exchange Online. Então, show de bola. Imagine o seguinte, ele conseguiu a senha do Matheus Pereira. Aí eu tenho uma segunda regra de gerenciamento, tá? Essa segunda regra, ela está baseada em acesso condicional. Então, eu criei uma localização nomeada, e essa localização nomeada, ela tem o nome de países sem colaboradores Software Sul. Então, hoje nós temos colaboradores no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Angola, e também na Alemanha e na Bélgica, tá? Então, qualquer local que não seja desses ambientes, tá? Tá bloqueado. Aqui no caso aqui está bloqueado Alemanha, tá? Para mostrar para vocês. Então, países sem colaboradores da Software Sul, ele caiu na regra, ó. Uma pessoa está nessa localidade, tentou quebrar a credencial de acesso do Matheus, ele identificou e aplicou o acesso condicional. Se ele tivesse passado do acesso condicional, ele ia na regra do segundo fator de autenticação. Então, ele vai ter que acessar, vai ter que quebrar a credencial do Matheus, ele vai ter que estar naquele mesmo país, ele vai ter que quebrar o segundo fator de autenticação do Matheus, e ainda eu valido, por exemplo, se o dispositivo dele é um dispositivo gerenciado ou não. Mesmo que ele acertou tudo isso daí, se aquele dispositivo que ele acessou é um dispositivo gerenciado, ele acessa o ambiente. E se ele não é gerenciado, ele não vai acessar o ambiente. Então, aqui ele teria a quinta barreira, e na quinta barreira, de fato, ia bloquear ele, tá? Aqui eu não tenho acesso ao ID do dispositivo, detalhe de autenticação, ele está tentando acessar na nuvem, ó, tá? E o acesso condicional nem bateu aqui, porque ele já não acertou usuário e senha. Se ele acessa, ele tem essa regra para proteger ainda, tá? Nós temos aqui uma pergunta, o Jorge Carvalho falou o seguinte: posso fazer configuração por IP externos da propriedade da própria empresa? Sim, Jorge. Da mesma forma que eu configurei aqui de localização nomeada, tá? Aqui embaixo, ó, em proteção, nós temos aqui, ó, acesso condicional. E dentro de acesso condicional, nós conseguimos trabalhar aqui, ó, tá? Localizações nomeadas em localização de intervalo de IP. Dentro da localização de intervalo de IP, você pode colocar o teu IP do teu local confiável. Então, imagine só, você tem a empresa tua está em Curitiba e lá no teu firewall está configurado o teu IP público, né? Que é oferecido pela tua operadora, aquele IP fixo. Lembra que precisa ter IP fixo. 172.16.10.1, por exemplo, tá? Coloca ele aqui. Isso vai fazer o quê? Que qualquer pessoa, quando for acessar os serviços, né, do Microsoft 365, precisa estar navegando por aquele endereço IP. Como que eu sei que ele está navegando por aquele endereço IP? Simples, meu IP. Entra aqui. Esse número que aparecer aqui tem que ser o número da regra habilitado por você. Ah, Thiago, eu tenho pessoas que estão em casa. Se ele digitar lá portal.office365.com, por exemplo, ele não vai acessar.
Se ele abrir o Teams não vai conectar. Se ele abrir o Outlook instalado na máquina, o Outlook também não vai conectar. Porque você falou que essa pessoa só vai navegar através desse endereço IP. Mas e aí, como eu faço? Bom, você pode criar uma VPN, aquela pessoa acessa a VPN, e a navegação tem que sair pelo teu endereço IP público para acessar aqueles recursos. Aí você pode fazer as regras no seu firewall para quando direcionar para aqueles endereços específicos, né? Tem uma série de endereços específicos que devem, né? IP e nomes, tá? Que devem estar configurados como exceções no firewall de vocês para o pleno funcionamento do mundo Microsoft 365. E aí você cria a regra que quando sempre solicitar qualquer questões provenientes desse endereço, saia pelo meu gateway, que aí é o seu endereço IP público. Aí, independente de onde a pessoa estiver, ela é obrigada a acessar os recursos de segurança através de VPN ou nas localizações nomeadas, tá? E aí nós temos aqui, outra pergunta do Diego Nunes. Se tenho 1.000 usuários sincronizados com o Azure Active Directory, posso adquirir P1 e usar acesso condicional apenas para um grupo com menos usuários? Estarei com só o grupo, tá, que tem a licença do P1 é quem vai surtir efeito nas configurações, por exemplo, de acesso condicional, beleza? O André Silveira, mas se ele fechar VPN de acesso, aí ele acessa, André, como eu expliquei, tá? João Éder Lemos, tem como criar algumas exceções de e-mail? João, tem, mas é baseado em acesso condicional, tá? É a conta. É a conta que vai ter condição de acesso. O Bruno de Oliveira Carvalho, como se proteger com uma licença 365 Business Standard? Bruno, aí entra nas configurações básicas de segurança, as que eu já expliquei aqui no nosso evento, tá? Quer ir para isso que eu estou apresentando agora, você precisa ter Premium. Premium você encontra na Business Premium ou adquirindo o add-on à parte, tá? Bate um papo com o time de vendas aqui, que o time de vendas vai te condicionar se é melhor adquirir um add-on ou se é melhor fazer a mudança da licença para o Premium, tá bom? Bom, show de bola. Bom, pessoal, estão curtindo aí até o momento? Se estiver curtindo aí, deixa um sim no nosso chat aí. Se deixar o sim, eu apresento uma cereja do bolo aí para vocês. Legal, bastante gente aí já colocando o sim ali, né? Bastante não, só 3, de quase 60 pessoas, só 3. Ah, então, bom, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Brincadeira, tá? Bom, aqui a gente tem a possibilidade de fazer um gerenciamento bem avançado, tá? Nessa questão de permissão de acesso, tá? Quando a gente fala em bem avançado, eu consigo identificar até o arquivo que foi exportado, o arquivo, por exemplo, do SharePoint que foi criado, que foi editado, por quem, em que momento, dispositivo que ele está usando, né? Consigo entender que regras, tá? Caiu a questão de segurança, questão de identidade, questão de acesso condicional, nós conseguimos tudo, tá? Mas nós temos aí um time de segurança, e esse time de segurança consegue fazer o gerenciamento, o SOC, né, do seu mundo Microsoft 365 de forma muito ampla, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, tá? Então, eu vou colocar em tela aqui um carinha que ele vai nos ajudar bastante. Bom, esse aqui, ó, tá? Nós temos aí o nosso SOC, que gerencia muitos clientes em cima de Office 365, Microsoft Azure, por exemplo, tá? E trabalhamos na segurança do ambiente on-premise também, nos servidores de arquivo, tá? Na qual a gente consegue gerenciar diversos eventos. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, SharePoint File Operation,
né? Então, dentro do SharePoint File Operation, a gente vai trabalhar aqui na segurança. Eu vou parar um pouquinho a minha apresentação aqui. Na apresentação não, só o meu compartilhamento de tela, tá? Para poder colocar uma senha e eu já volto com ele, tá? Só um minutinho. Bom, vocês viram que são recursos de segurança aí que, cara, fazem todo o sentido, né? E veja, todos eles aí estão dentro, né, do mundo Office 365. Então, turma, eu vou compartilhar minha tela novamente. Legal, já estão vendo minha tela novamente? Bacana. Então, vamos lá. Vamos colocar esse carinha na tela aqui, ó, tá? Esse carinha aqui, a gente faz um monitoramento gigantesco de segurança do teu mundo Office 365. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? Como SharePoint File Operation Events, tá? Então, eu vou abrir esse cara aqui e ele vai me trazer alguns eventos que acontecem, por exemplo, dentro do SharePoint. File Access, né? Então, Diego Garcia, ele acessou um arquivo, eu quero saber qual arquivo que ele acessou, ó. Aqui ele já informa a localidade, né? Ele informa todas o IP que ele está acessando, aonde ele acessou, olha só. Ele acessou aqui, qual foi a ação, a operação de file acessado, qual é o URL que ele utilizou, qual é o arquivo que ele acessou. Então, eu tenho acesso a todas as informações. E foi proveniente do OneDrive, né? Então, a gente tem aqui várias questões bem bacanas, né? Por exemplo, dado alterado, ó, Geisiane, ela alterou uma informação. Então, eu tenho todo o log de gerenciamento aqui, tá? E sobre aquelas questões que a gente viu anteriormente de acessos, tá? Nós temos aqui uma coisa muito legal para identificar, inclusive, ó, todo o acesso, tudo que está acontecendo no meu mundo aqui que está plugado para vocês, tá? É um ambiente fake, aonde está totalmente aberto, aonde eu quero mostrar para vocês o que de fato está acontecendo, talvez até com o mundo Office 365, né? Vocês estão conseguindo ver, ó, cada pontinho aqui, ó, cada pontinho é uma tentativa de invasão nesse tenant que eu estou aparecendo aqui para vocês, tá? Então, eu consigo aqui identificar, por exemplo, da onde está acontecendo essas invasões, ó. Aqui, ó, aqui teve uma, ó. Kansas, né, que teve uma tentativa de invasão, por exemplo, tá? Então a gente consegue ter muita informação bacana. Aqui, ó, eventos do Microsoft Teams. Também nós conseguimos ter eventos do Microsoft Teams e fazer o gerenciamento da sua informação. Veja, inclusive, troca de mensagens, tá? Entre as pessoas. E aí, aquela questão de segurança que eu mostrei para vocês lá, que era do acessos condicionais. Vamos voltar lá. Vamos pegar aqui, ó. Usuários que fizeram downloads de arquivo, por exemplo, né? Vamos pegar aqui eventos.
de acesso. Aqui foram todos sucesso. Mas eu quero pegar aqui problemas. Aqui, ó, Matheus Pereira, aquele mesmo usuário que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Vamos identificar o que está acontecendo com o Matheus Pereira. Ó. Ele teve 6.369 tentativas de acesso no nome dele, tá? Em 24 horas. 24 horas, teve 6.369 acessos. Então, eu quero analisar o que está acontecendo com o usuário Matheus Pereira, ó. User Login File, Matheus Pereira. Aqui ele me traz o Role ID e a tentativa de onde está vindo. E vamos abrir essa brincadeira aqui, ó. Tentativa de conexão veio da Rússia. Ó. Tentativa de conexão veio da Rússia, querendo usar o nome do Matheus Pereira. Veio deste computador aqui, ó. PAV2ROPC, veio através da autenticação AUTH2, já veio, olha só, já veio do método de autenticação novo, né? Que é já Modern Authentication. Esse cara errou a senha. Legal. Olha só, eu tenho toda a informação do que está acontecendo, né? Em cima do Matheus Pereira. Ó, veio da Rússia. Aqui eu vejo, ó, é o mesmo cara, ó, tentando acessar, ó. Então, aqui a gente já consegue fazer o quê? Opa, Matheus, tem segundo fator de autenticação? Não, habilita. Matheus, regra de país, ó, Rússia, já cria a regra de geolocalização. Opa, um computador está acessando aqui, ó, BAV2ROPC. Já cria a regra de acesso condicional só para dispositivos que estão sendo gerenciados pela organização. Então, pessoal, nós temos um time aí que nós conseguimos fazer essa análise junto com vocês e, junto dessa análise, colocar todo o ambiente de proteção. Inclusive, ó, o cara tentou acessar por um navegador, tá? E eu acho que eu consigo até identificar qual navegador que ele está tentando acessar. Eu consigo sim, não é aqui, mas eu consigo acessar. Eu consigo saber qual é o cara que ele está tentando acessar, tá? Então, bom, a gente consegue fazer várias análises, tá, de segurança do ambiente de vocês. E para quem quiser aí, tá aberto, tá? Aí, eu não sei como vai ser a regra de quem vai concorrer, eu não sei se é sorteio ainda, estou meio perdido aqui, mas vamos fazer uma brincadeirinha aí para a gente poder ajudar vocês aí nessa questão da proteção do mundo Microsoft 365, tá? Deixa eu voltar lá na minha apresentação e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos vocês aí que ficaram com a gente, mais quase, deu, que, 2 horas de apresentação, quase? 2 horas de apresentação, eu sei que é bastante tempo, né? Vai ficar gravado também isso tudo que a gente apresentou, tá? Meu e-mail está aí, thiago.guiroto@softwaresul.com.br e gostaria de abrir agora para perguntas. Tem perguntas? Fiquem à vontade, né? Coloca no chat a tua pergunta e eu vou fazer a leitura e vou responder. E, bom, esse é o básico de segurança, tá? Aí nos próximos eventos a gente vai entrar em conceitos avançados, que aí vai depender de licenças mais avançadas. Beleza? Turma, muito obrigado a todos vocês aí que estiveram presentes com a gente. Vai estar gravado esse evento. Acesse os nossos canais lá no Microsoft, no YouTube, eu ia falar Microsoft YouTube, né? No YouTube, tá? E em breve vai estar disponível lá para todos assistirem, beleza?
entre em contato com a gente e a gente vai poder auxiliar vocês. Um grande abraço, muito obrigado a todos. Muito obrigada, Thiago, realmente, por ter apresentado a parte de assessment de segurança. É um assunto bem delicado, tá? Que realmente está acontecendo e todas as empresas têm que se cuidar. Bom, aproveitando, né? Lembramos a todos vocês que têm que preencher o formulário para poder estar participando e concorrer para ganhar esses 3 assessments de segurança, tá? Da console do Microsoft 365. A gente pede encarecidamente, tá? Tiago, tem uma pergunta aqui, Tiago, do Rubens. Você poder nos responder? Na pergunta, ele falou assim: eu já ganhei pela pergunta do Thiago. Já sim, Rubens, você já está garantido já. Então, parabéns, João Rubens é o primeiro, né, em ganhar o nosso assessment de segurança totalmente gratuito com o Thiago Giroto, da console do Microsoft 365. Mas, mesmo assim, não se esqueçam de se inscrever lá, de estar participando, porque um de vocês, ou no caso, 3 de vocês, poderiam estar ganhando, além do Rubens, tá, Rubens? Você já está assegurado, já está garantido aí a sua vaga. Mas, enfim, muito obrigada realmente, tá, pessoal? Vamos estar deixando aqui no chat todos os canais de comunicação da Software Sul e, além disso, também vamos estar disponibilizando o e-mail do Thiago Giroto para estar respondendo perguntas, ter contato com o nosso setor comercial, tá? Se vocês tiverem algum tipo de dúvidas sobre como funciona a parte de Microsoft 365. Tá bom? Muito obrigada mesmo, tá, pessoal? E a gente vai estar enviando para vocês os resultados em vivo, tá bom? Do nosso sorteio. A Juliana vai estar compartilhando a tela para aparecer em vivo, tá? Para vocês verem que realmente é totalmente transparente o nosso sorteio. Daí ela vai estar sorteando aqui ao vivo, tá? Se o ganhador não estiver aqui na sala, não tem problema, a gente vai entrar em contato com ele por e-mail, por ligação, tá? Não se preocupem. Só uns minutinhos, tá? Já já estamos apresentando para vocês ao vivo os nossos ganhadores. Uhum. Então, o nosso primeiro ganhador é o número 9. O número 9 é quem, Juliana? Fala, por gentileza, para nós. Bom, pessoal, o número 9, o ganhador, é o André Caribe Pinheiro. Opa, parabéns, André. Isso mesmo, é você, André, que ganhou. Parabéns, viu? Parabéns, André, por ter ganhado o nosso assessment de segurança com o Thiago Hiroto totalmente gratuito, tá, André? Pode deixar que a gente vai entrar em contato contigo para estar agendando essa reunião. O nosso segundo ganhador do sorteio é o número 18. Juliana, por gentileza, pode falar para nós quem que foi o sortudo dessa vez? Tá? Foi o Pablo de Jesus Prezares. Parabéns, Pablo. Não sei se você está aqui, Pablo, mas beleza, parabéns, tá? A gente é a mesma. Nós vamos entrar em contato com você, tá bom, Paulo, para a gente estar agendando esse assessment de segurança. Opa, o Pablo apareceu. Tudo bem, Pablo? Parabéns! Vamos lá para o último ganhador do nosso sorteio do dia de hoje. Vamos lá. Foi o Ian Victor Moura de Lima Nascimento.
Parabéns, Ian. Não sei se também você esteja aqui, se você está aqui, pode se pronunciar. Mas, mesmo assim, não tem problema, Ian. A gente vai entrar em contato com todos vocês, os ganhadores. Parabéns, Andrés. Parabéns, Paulo e Ian. A gente vai entrar em contato com vocês e estar agendando essa reunião, tá? Esse assessment de segurança com o Thiago Guirotto. Agradecemos a presença de todos vocês no nosso evento. Realmente somos gratos a vocês. Obrigada, Thiago, também por estar apresentando essa maravilhosa ferramenta. E não se esqueçam que isso aqui vai ser um workshop, tá? Vai ter uma sequência de eventos online onde o Thiago Guirotto vai estar apresentando para vocês. Muito obrigada e tchau, tchau. Tá bem, Rubens, tá? Pode deixar que a gente vai entrar também em contato com você, tá bom? Para estar marcando o seu assessment de segurança totalmente gratuito. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.